eu estava com um grito entalado na minha garganta há muitos anos. E eu gostava muito de contar minha história. Cara, eu morei num sem terra, eu morei no acampamento e tal, e aconteceu isso e isso. E as pessoas não conseguiam sintonizar comigo, não conseguiam perceber o que eu estava querendo gritar para elas, sabe? Pôncio, eu quero começar te perguntando o seguinte. Por que agora Pedro Pôncio, ex-MST, resolveu contar tudo? Por quê? O que mudou na tua vida? Por que você resolveu se posicionar dessa forma? Cara, é uma boa pergunta, é uma pergunta que a galera tem feito muito, né? Por que agora? Uma pessoa comentou hoje lá no Instagram, cara, eu tô vendo seus vídeos antigos aqui, você só fala sobre teologia. Sou professor de teologia, sou professor no Church College, melhor seminário do Brasil, do mundo. Mas a galera fala assim, por que agora, né? Cara, por que agora? Primeiramente porque nunca houve na história do Brasil, desde que eu me entendo por gente, um governo que realmente dá voz às pessoas. Você falou isso sobre o podcast estar aqui para dar voz às pessoas, né? Eu me lembro quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018, uma das primeiras atitudes do mandato dele foi o quê? Colocar uma televisão como essa aqui, diante de todos os ministros técnicos que ele escolheu, e colocar vídeo da população falando sobre, inclusive, críticas ao governo, o que eles precisavam, né, para ter um mínimo de dignidade nesse país. E o presidente Bolsonaro, ouvindo aquelas pessoas, aquilo me comoveu por dentro. Eu falei, cara, esse é o tipo de governo que realmente tem representatividade com a população. Então aí começa a surgir uma ideia de alguém que realmente percebeu que pode ter voz, né? E tudo começa aí, até um belo dia onde eu estava em um jantar com esse cara aqui incrível, Richelson, me apresentou o Major Vitor Hugo, que é deputado federal, foi líder do partido do presidente Bolsonaro, foi líder, foi líder do partido e também líder do governo, né, na Câmara, e uma figura totalmente representativa do governo, uma pessoa de influência, de poder, que está ali, amigo pessoal do presidente. Ele conheceu minha história e ele falou, cara, o Brasil precisa conhecer sua história. E quando ele disse aquilo para mim, eu olhei assim, eu travei, sério. Eu falei, cara, ele tá brincando comigo. Ele falou, não, nós vamos fazer uma live hoje. Um cara com muitos seguidores, muito mais do que eu tinha na época. Ele falou, a gente vai fazer uma live e eu vou contar a sua história. O Brasil precisa conhecer sua história. E nesse momento, realmente, eu me senti importante, não porque era o Pedro Pôncio ali, não porque era uma história de um ex-MST, mas porque, primeiro, eu já vi essa característica no governo Bolsonaro e agora eu estava vendo na equipe do Bolsonaro, ou seja, as pessoas que o cercam, que compõem a mesa, que compõem o governo, eles realmente têm a mesma intenção de dar voz às pessoas. Eu me senti representado, E aí entra uma questão muito legal, porque eu estava com um grito entalado na minha garganta há muitos anos. Quem me conhece há mais tempo em Anápolis, quando eu cheguei aqui há aproximadamente 10 anos atrás, vai se lembrar de que tá aqui meu amigo Elias, meu amigo Tiago Felipe e alguns amigos da igreja da Assembleia aqui. E eu gostava muito de contar minha história. Cara, eu morei num sem terra, eu morei no acampamento e tal, e aconteceu isso e isso. E as pessoas não conseguiam sintonizar comigo, não conseguiam perceber o que eu estava querendo gritar para elas, sabe? E quando o Major me convidou para essa live, que eu pude fazer essa live, que eu pude contar minha história, e as pessoas começaram a dimensionar o que eu vivi durante todo esse processo de doutrinação, isso começou a fazer sentido não somente para mim, mas para as pessoas que estavam à minha volta. Vocês acompanharam o processo e viram que existia uma história real ali, entende? Então foi isso que eu fiz. Eu realmente dei um grito que estava entalado na minha garganta. A amizade com o Major Vitor Hugo, que hoje é candidato, inclusive, ao governo aqui do Goiás, ela me abriu muitas portas com pessoas de influência da política e que cada dia mais disseram, Pedro Pôncio, você precisa contar essa história, você precisa levantar essa bandeira, você precisa mostrar para as pessoas a realidade que acontece nos acampamentos, nos assentamentos do MST. Então isso foi queimando como um fogo no meu coração, de fato. E é muito legal falar porque vocês são as testemunhas disso, né? Eu estava ontem na conferência Roá da minha igreja amada, Church City. Um abraço, pastor Tiago Cunha, pastora Kézia Daiane. Vocês são pais espirituais e pais reais para mim. E eu estava lá na sala profética ali recebendo uma oração. Quando eu cheguei na sala profética, e até eu nem fui para receber oração, fui para falar com a minha esposa, que estava lá orando pelo pessoal. E quando eu entrei, o rapaz começou a orar por mim. Ele disse, cara, estava tocando uma música aqui do Vilas Boas agora, que diz, tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso e deixa queimar. E Deus falou para mim, a próxima pessoa que entrar aqui, você vai dizer isso. E era eu. Então, esse fogo que está aqui dentro, ele começou a queimar, eu comecei a deixar queimar. E as coisas foram acontecendo, né, numa velocidade que eu não esperava.
de um tempo recente para cá, que a gente vai falar disso. Mas, enfim, o porquê disso ser agora, porque eu encontrei um governo que decidiu me dar voz.